o afeto, é desenvolver esse afeto. Eu costumo usar o termo sermos intencionais. Os pais precisam trabalhar o desenvolvimento do afeto, porque o que vale na vida? São os afetos. Qual que é a principal necessidade do ser humano? Se sentir amado. Amado tem a ver com afetividade. É você se sentir incluído. É você sentir que pertence a um grupo. É você saber que você é desejado e que você faz parte do desejo do outro, né? Quando falo desejo, não estou falando somente de marido e mulher, não. É a criança saber que ela foi desejada pelo pai, desejada pela mãe, o pai e a mãe gostam de estar com ela, o pai e a mãe gostam de olhar para ela, o pai e a mãe gostam de admirar as conquistas dela, o pai e a mãe gostam de celebrar com ela os momentos alegres e também chora com ela os momentos tristes. Os pais acolhem, né? Nós já falamos no começo, né, na live anterior, sobre a criança. Os pais ideais, a característica são pais que desenvolvem empatia, respeito e acolhimento às crianças. Então, é uma necessidade fundamental do ser humano, é esse afeto, é a sensação, né? É aquele sentimento de pertencimento. Você pertence a um grupo e aquele grupo te acolhe, aquele grupo te ama, mesmo que ele te corrija em algum momento, mas é uma troca, né, de amor, de cuidado, de atenção, de ajuda. Então, os pais ideais, só para resumir aqui o que já foi falado, caracterizam pela empatia, respeito, acolhimento à criança. Os comportamentos inadequados são vistos como oportunidade de ensinar e não como motivo de castigo. Então, os erros são usados para aprender e não para castigar a criança, mesmo que tenha que ter algum tipo de punição para que a criança entenda que quando ela praticar aquilo ali, ela vai sofrer algum problema, ela vai sofrer alguma privação. É importante a criança entender isso, porque ela não tem ainda capacidade intelectual de um adulto de saber. Então ela vai aprendendo através dessas punições, que não é punição de palmatória, não é punição de ajoelhar no milho, não é a punição de falar com o filho que os pais não amam mais, porque isso isso é uma tortura. Isso não é mais uma punição, não é uma correção. Isso é torturar uma criança que está desenvolvendo o seu psiquismo, e essa criança pode ter um trauma que vai carregar o resto da vida, que ela não é amada, que ela não é acolhida, que ela é desamparada, que a família não gosta dela. É o que acontece com muitas pessoas, tá? E hoje já falei de que os pais utilizam regras claras, dão exemplos adequados e proporcionam autonomia e afeto. Vamos lá, continuando. Promove desenvolvimento socioemocional saudável. Gente, como é importante desenvolver a sociabilidade, né? É a capacidade que a pessoa tem de saber se posicionar, de saber, né, assim, ter bom senso, desenvolver o bom senso. Vamos pegar um exemplo mais simples. É a criança saber a casa dela e a casa do outro. Olha só. Nós sempre tivemos aqui na minha casa, por exemplo, essa questão. Uma coisa é quando os meus filhos estão na nossa casa. Na nossa casa é um tipo de comportamento. Na casa do outro é outro tipo de comportamento. Já viu que a criança que chega na casa dos outros, ela entra para os quartos fora. Ah, é uma criança. Não, ela é uma criança mal educada. Porque a primeira regra que os pais precisam ensinar é a criança saber qual que é a casa que é dela e a casa que não é dela. Ah, mas é a casa da tia. Então, falou tudo, da tia. Ah, é a casa da avó. Falou tudo, da avó. A não ser que os donos da casa falam assim, ó, a criança aqui pode fazer qualquer falta de educação, pode entrar em qualquer lugar, pode pisar nas camas, pode abrir geladeira, pode jogar as coisas no chão. Gente, eu estou falando de coisas estranhas mesmo. Chegou uma criança aqui uma vez, na minha casa, ela tinha assim, sei lá, uns 3, 4 anos aproximadamente. Ela achou um pente de ovos num lugar mais baixo, ela pegava o ovo, jogava no chão, quebrava. Ah, que bonito. Pegava outro, quebrava. Quebrou uns 3 ou 4. E a família olhava, que bonitinho. Ah, quebrou os ovos na casa dos outros. Que lindo.
Que fantástico, gente, tem que levar uma menina dessa na Rede Globo no Fantástico, porque isso é maravilhoso. Como é que uma criança consegue pegar os ovos na casa dos outros e jogar no chão e quebrar? Eu achei também incrível. Né, gente? Claro que eu estou ironizando, né? É ironia. Você tem que saber. Você quer quebrar os ovos, quebrar os vidros da porta, quebrar a geladeira, pôr fogo na casa? Põe na sua. Eu acho que tá tudo bem também. Se você quer que seu filho quebre sua casa toda, tudo bem, mas que quebra é sua, não a do outro. Então, essa capacidade que os pais precisam entender, promover o desenvolvimento socioemocional. A criança precisa. A Bíblia fala assim: os pais que não corrigem os filhos passam vergonha em público. Por que muitos pais passam vergonha com a criança na casa dos outros, na igreja, no cinema, no teatro, no shopping, na rua, no ônibus? Por quê? Porque não corrige em casa. A criança que é corrigida em casa, eu não estou falando de bater, não estou falando de espancar. Mas eu não entendo. A criança aprende, gente. Criança é inteligente. Tanto é inteligente que as crianças elas manipulam os pais. Mesmo com pouca idade, a criança percebe quando os pais não têm autoridade. Os pais precisam ter essa percepção que estão sendo manipulados pelas crianças. E os adolescentes, pior ainda, porque o adolescente já está mais desenvolvido, já tem um alcance maior nessa manipulação. Diminuição de comportamentos problema e fortalecimento de vínculo. Olha só, esse cuidado com os filhos fortalece o vínculo. Olha, de acordo com os estudiosos, o pior sentimento de uma pessoa é a indiferença. Então, às vezes, os pais pensam assim: se eu corrigir meus filhos, eles vão ficar chateados comigo. Muito pelo contrário. Quanto mais você cuidar deles, quanto mais você corrigir seus filhos, mais vão perceber que você é importante para eles. Que eles são importantes para você, na verdade. Eles vão sentir assim, que eles são tão amados, eles são tão especiais, eles são tão assim, maravilhosos, que você trata ele com um cuidado maior. Por quê? Devido ao potencial que está nele, devido a ele carregar a imagem e semelhança de Deus, colocando uma linguagem assim mais espiritual, né? Porque a maioria aqui frequenta alguma igreja, crê em Deus, lê a Bíblia. Olha, se você não cuidar do seu filho, que é a imagem e semelhança de Deus, que tipo de imagem e semelhança que ele vai ter? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade de cuidar desse presente que Deus nos deu. Eu até gravei, fiz uma série também, está na playlist, procura lá. Filhos são presente de Deus. Como que a gente cuida de um presente que Deus nos deu? Então, a gente precisa fazer o melhor a cada dia e aprender sempre para cuidar desse presente que Deus nos deu. E alguns ganharam 5 presentes, 10 presentes, 15 presentes, 16 presentes, como no caso do meu pai, mas a minha mãe, ganharam 16 presentinhos. Eu sou o presentinho mais novo. Já pensou? É muito presente. É uma festa. Dá para fazer uma festa. Então, pense bem no que são. Hoje eu estou especialmente nessa série falando de pais e filhos. Agora, isso vai refletir no casamento, vai refletir nas finanças, vai refletir na vida física, vai refletir na vida espiritual, vai refletir na vida profissional. Em todas as áreas da nossa vida vão ser reflexos de quê? De como nós somos acolhidos, como nós somos ensinados por nossos pais. Pensa aí, para que lado você está mais próximo? Os pais autoritários, os pais permissivos, os pais negligentes ou os pais autoritativos, que são os pais ideais? Então fica essa reflexão.